Bom, irmãos, nós vamos iniciar nossa aula e como as perguntas de hoje, elas provavelmente, é uma impressão minha, elas não vão demandar muita discussão. Então a gente vai tratar duas questões ao mesmo tempo, ok? Hoje nós vamos falar de morte. Tá? É um assunto que não agrada a ninguém, mas a gente precisa também entender o que as Escrituras falam acerca desse momento aqui. Então vamos orar para iniciarmos. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, que possamos aqui aprender da Tua Palavra, que essa Palavra possa nos consolar, nos edificar, Pai, nos transformar, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa aqui estar à frente deste processo. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, um detalhe só. Um irmão perguntou àquele teólogo, né? O nome dele é Blank, B-L-A-N-K, Blank. Tá? O irmão pode pesquisar, é um teólogo católico romano, mas ele só escreve sobre escatologia. O irmão pode dar uma pesquisada, vai ter lá sobre aquele assunto. Antes de começar as perguntas, eu penso que é interessante a gente até se preparar para o assunto. E tem um versículo aqui que os irmãos conhecem, que está em Eclesiastes 3:11, eu vou ler aqui. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Só até esse pedaço. Apesar de outras versões aparecerem por o mundo no coração do homem, o entendimento da maioria dos exegetas que a tradução mais adequada é de fato eternidade. Aquele anseio de viver para sempre. Deus colocou isso no coração do homem. No mesmo texto de Eclesiastes, lá na frente, diz algo assim, bastante estranho. Diz aqui, 3,19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Coloca o homem como os animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quando você lê isso aqui, você fica meio angustiado. Mas olha só, Salmo 49, o que diz o Salmo aqui? Para a gente pensar aqui. O Salmo 49, ele repete, inclusive, nos autógrafos, a expressão está idêntica lá. Vamos ver aqui, Salmo 49, a partir do versículo, vamos ver aqui, só para a gente entender, ele fala da vaidade do homem. Versículo 12, ele está falando de homens que colocam toda a sua esperança na vida que hoje eles vivem, nos recursos, no conforto, etc. Versículo 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Então, aparentemente aqui, é novamente a mesma expressão que está lá. Mas olha o que diz aqui. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Está falando desses homens, mas olha o que ele diz aqui. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Diferente. Ainda que aqueles homens que colocam todas as suas esperanças, expectativas, a sua felicidade na vida que vivemos hoje, aqui é diferente. Nós somos diferentes. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Até para que os irmãos entendam, pode ser angustiante, à medida que a gente vai envelhecendo, chegar perto desse momento. Mas esse momento, para aqueles que estão em Cristo, é um momento bom.
Parece estranho isso, mas é um momento bom, ok? Se as nossas esperanças em Cristo se limitassem apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Não faço ideia nenhuma de como é o porvir, mas eu tenho certeza absoluta que todo o conforto, todo o prazer, todas as sensações agradáveis que eu experimentei aqui, seja no afeto da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, a comida saborosa que eu provei, eu tenho certeza absoluta que lá as minhas sensações serão muito melhores. Mas eu não tenho ideia de como vai ser. Mas eu tenho essa certeza, essa convicção. Então eu estou muito tranquilo. Muito tranquilo. É claro, aquela passagem é meio chatinha, mas estou tranquilo. Bom, a pergunta 84, ela é bem simples. E eu nem vou responder aqui o que diz a confissão de fé. Vocês vão responder para mim. A pergunta é: todos os homens morrerão? A resposta: tendo sido ameaçados com a morte por salário do pecado, todos os homens estão ordenados a morrer uma única vez, porque todos pecaram. Então a resposta é bem clara, bem tranquila. Morrer uma única vez. Uma única vez. Não há, ninguém morre 2, 3 vezes. Essa ideia equivocada que muitos têm, de que morre e volta em outro corpo, aquela ideia de encarnar novamente num corpo diferente, inclusive esquecendo as memórias anteriores. Isso é outra coisa que a gente tem que entender bem. Nós somos, eu vou sair um pouquinho das escrituras, mas nem preciso muito, porque a própria Bíblia, entendo eu, atesta isso. Nós somos as nossas memórias. O que eu sou é aquilo que eu vivi, que eu experimentei, que eu aprendi. Eu sou isso. Se eu vou para lá, se eu vou para a eternidade e esqueço tudo, eu morri. Eu morri. Aquela ideia, portanto, eu estou aqui saindo um pouquinho do que a gente está aqui, de que lá não teremos memória, não é bíblica. Não é bíblica. Lá saberemos quem somos. Saberemos quem somos. Ok? Agora veja só. Ameaçados com a morte por salário do pecado. Romanos 6:23. Quem pode ler? Romanos 6:23. Quem ficou com Romanos 6:23? Acho que foi o Levi. Quem foi? Etienne. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ideia de salário é como se fosse uma retribuição, um pagamento. Porque os homens pecaram, eles morrem, ponto. Nós morremos porque somos pecadores. E somos pecadores pelo fato de pecarmos e também porque já nascemos pecadores. O bebezinho mais pequenininho, ele já é um pecador. Nascemos com isso. Então, a morte é algo que vai acontecer. Agora, detalhe, não é natural. Não é algo que a gente, como os animais, eu vou morrer, isso é da vida. Não. Porque Deus colocou em nosso coração esse anseio pela eternidade. Aí está. Todos os homens estão ordenados a morrer uma única vez. Hebreus 9:27. Quem está com Hebreus 9:27? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não tem volta, ninguém vai encarnar novamente. Morre uma vez e é o juízo, ponto. É o juízo. Existem vários outros textos bíblicos que corroboram com isso aí, então é bem tranquilo. A morte passa a todos os homens, indistintamente. O único homem que não poderia morrer, ele entregou a própria vida por nós. Foi o próprio Senhor Jesus, Cristo Jesus, o Deus encarnado. Romanos 5:12. Portanto, assim como só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembram tem que ler Romanos todos, mas os irmãos já leram. Eu estou falando que todo mundo sabe. Lá em Romanos fala que em Adão, o pecado em Adão, e isso foi transmitido a todos os seus descendentes, nós que aqui estamos. O novo Adão, Cristo, ele vai e ele redime aqueles homens dessa questão do pecado. Bom, então essa pergunta aqui é bem tranquilo. Aqui tem uma observação aqui do texto que nós usamos, do Johannes
Gerhard Voss. Eu tenho que tomar cuidado. Tá certo, Barreto? Ok. Aí a pergunta é: há exceções à regra de que todos os homens morrerão? Há alguma exceção à regra? Assim, olhando para a Bíblia, aconteceu alguém que não morreu? Ah, bom. Todo mundo sabe, né? Quem foram os que não morreram? Aqui. Elias e Enoque. Foram trasladados ao estado de glória sem haverem morrido. Gerhard, sei lá, Voss. Gerhard, chamar ele de Voss, que é mais fácil, né? De Voss, ok? A Bíblia também ensina que no último dia, aqueles que estiverem vivos, eles também serão transformados ao estado de glória e não experimentarão a morte, ok? Seria muito bom se fosse com a gente, não seria? Seria mais legal, né? Seria mais legal, ok? Houve alguma exceção? Essa é fácil demais. Houve alguma exceção a essa verdade de que todos os homens pecaram? Existiu algum homem que nunca pecou? Pronto, essa é fácil. Eu quero todas as perguntas assim, Barreto. Cristo Jesus. Aí a pergunta que eu já até, de uma certa forma, comentei com os irmãos. Eu tenho que considerar a morte uma experiência normal ou anormal para os seres humanos? O que nós consideramos? Anormal. Nós não consideramos como uma coisa normal. Vemos hoje muita gente falando que é uma coisa normal. A questão do evolucionismo prega isso, né? Eles afirmam isso, que é normal, aquela ideia de que você morre, você vai para a terra, floresce e tal, então uma coisa normal a gente tem que aceitar. Nós não aceitamos, não é normal, não é normal. Isso, é o último inimigo a ser vencido. E a gente, no tempo oportuno, nós vamos vencer a morte. A morte é universal para todos os homens, por quê? Isso é fácil também. Por causa dos pecados. É por isso que nós morremos. Se eventualmente, claro, isso não acontece, se alguém nunca pecasse, abre aspas, seria imortal. Mas nós pecamos. Há uma pergunta que ele faz aqui, eu não sei porque ele colocou essa pergunta, mas é bem interessante. Mas dá para nós respondermos. A ciência vencerá a morte algum dia? Nunca. Provavelmente, com certeza, a expectativa de vida dos nossos descendentes, se Cristo não voltar antes, vai cada vez mais, entenderam? Mas não vai conseguir barrar a morte. Eu até fiz uma brincadeira com meu sogro, hoje de manhã, ele tem 85 anos, né, dele? 84 anos. Desculpa, ela não quer que eu fale o nome dela. 85 anos. Aí eu estava vendo uma senhora, a pessoa mais velha que há registro, talvez exista alguém mais velho do que ela, é uma senhora francesa que morreu com 124 anos. Aí eu falei, seu Pompeu, o senhor tem mais 40 e tantos anos aí pela frente. A gente não sabe, irmãos, a gente não sabe, pode ser daqui a pouco. Eu perdi alguns amigos com idade bem mais jovem, e isso dói na gente, entendeu? A gente não sabe, estamos nas mãos do Senhor e o melhor para as nossas vidas, Ele há de decidir e de fazer com que aconteça. Por mais que a gente não entenda muito essas coisas, mas é a vontade dEle e a vontade dEle é boa, é boa. Então essa pergunta encerrou, é fácil. Diga, irmã. O que eu penso assim, a ciência ela tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? Eu vejo a minha filha, eu tenho uma filha de 32 anos, a do meio, e ela parece uma menininha. Eu li eu não sei aonde foi que eu li um jornalzinho de alguém dizendo, um jornal antigo do século XIX, falando de um acidente que aconteceu com uma senhora idosa de 50 anos. Uau, né? A gente considera idoso 60 anos e muitas vezes tem gente com 60 anos que está em forma.
vou chegar. É o caso. Não. Obrigado, meu irmão, obrigado. A gente foi de férias agora e a coisa mais legal que acontecia é que eu pedia ingresso sênior lá nos lugares, aí a sua identidade, eu falei, pois não. Ou seja, a pessoa duvida que eu seja idoso, mas eu sou idoso, paciente. Só estava sendo gentil, né? Tá bom. Ela me levanta, né? Amado, eu acho que o que ela quis dizer não foi bem isso. Ela estava perguntando se esse fazer mais, escrever mais, não está se contrapondo ao dia que o Senhor predeterminou para que ela morrer. Mas não. Acho que Deus já predeterminou que ela ia viver aquele tempo. Né? Perfeito. Deus pode nos levar com 20 anos de idade. É o propósito dele, eterno, soberano, sábio. Ele pode nos levar com 20 anos e pode nos levar com 100 anos. Com ou sem ciência? Com ou sem ciência. A pessoa pode estar, pode estar cheia de como é que a gente fala? Como é que eu digo? Cheia de vitamina, de não sei o que lá, e Deus leva. Acabou-se. E eventualmente alguém, numa situação até de fragilidade, pode viver muito tempo. Né? Tem nada a ver com o assunto, né? Bom, vai gravar, mas não tem problema. Tem a H.G. Wells, lembram daquele livro dele sobre a máquina do tempo? Vocês lembram? Alguém leu? Tem 2 filmes sobre isso, mas tem um livro também. É claro, é ficção, tá? Mas ele tentava de todo jeito salvar a esposa dele e não conseguia, né? Eu penso assim, o propósito de Deus é bom, a gente tem que entender isso. Quando a gente entende isso, quando a gente é confortado nesse sentido, as coisas vão andando mais fáceis para a gente, ok? A outra pergunta, pode, irmã? A ciência verdadeira é conhecimento de Deus. Amém. E ao longo da história, Deus foi revelando ao homem. Amém. Toda a nossa pesquisa científica verdadeira, ela vem de Deus. Amém. Então, se Deus vai permitindo nós descobrirmos como viver mais, isso vem dele. Então, o dia da nossa morte é definido por ele. Amém. Tem um cientista brasileiro, esqueci o nome dele, e eu vi uma entrevista dele, achei bem interessante. Ele disse o seguinte, ele foi até um pouquinho duro em relação a outros homens que afirmam Deus não existe. Ele disse o seguinte, não é inteligente dizer que Deus não existe. Não é inteligente. Mas você é religioso? Ele falou, não, eu sou agnóstico. Eu digo que eu não sei. Mas você dizer que não existe, isso aí não há como. Lembram de Platão? Lembram de Platão? Platão, eu falo de Platão, lembro agora do Alan, né? O Platão lá, ele já percebeu a ideia de um Deus único. E ele já flertou com o Logos. Filon, o outro filósofo, ele já falou direto do Logos. E o Logos vem. Não que a Bíblia tivesse bebido deles, mas eles começaram a tatear alguma coisa. Mas as Escrituras já, o Logos, o conhecimento, o Verbo, a verdade, Cristo Jesus. Ok? Só um comentário. Eu achei muito interessante a pergunta da irmã e também o comentário da irmã Mônica. E isso nos leva a pensar com relação à ciência, naquilo que Deus nos dá no meio de bênção. Em que sentido eu falo isso? Sabemos que existem tantas doenças, tantas coisas que nos afligem por causa do pecado. E Deus, assim mesmo, com a sua graça, Ele usa meios para nos abençoar e até mesmo amenizar algumas dores que passamos. Mas a gente sabe que Deus, Ele determina todas as coisas, e a nossa confiança, em primeiro lugar, deve estar nele. Amém. Em todas as situações. Também usando os meios da graça. Por que eu falo isso? Porque a gente vê tantas vertentes de religiões que, por trás de uma falsa piedade, nos ensina de forma equivocada a desprezar esses meios. Recentemente, um colega de trabalho ele congrega em um lugar onde ele fazia uso de medicamentos e ele abandonou esses medicamentos por conta de um falso ensino
dizendo a ele: você não acredita em Deus, então abandone tudo isso, porque ele vai curar. E a gente sabe que Deus ele usa os meios com certeza, da ciência para nos com certeza, conforme a vontade. E essa pessoa abandonou, e essa pessoa teve um problema muito sério, porque era medicação controlada que ele tomava, e ele surtou, e foi terrível as consequências do abandono daquilo que estava, de alguma forma, o ajudando a... Então, assim, só trazer essa... Claro. Daquilo que Deus nos dá por meio da ciência. Devemos confiar nele e saber que ele usa esses meios para nos abençoar. Amém. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou, quem mais? Usou Ciro, Deus usa pesquisadores, e eles, em sua arrogância, desprezam a ideia de divindade, mas Deus os usa para que possamos nos robustecer com medicamentos, com vitaminas. Eu tomo um monte de vitamina já. Não sei vocês, eu tomo várias vitaminas. Então, eles estão a serviço do Deus vivo, eles são servos do Deus vivo, nem sabem disso. Okay? Você falou dos meios de graça, os meios de graça robustecem a gente. A questão da paz, a questão vamos dizer assim, do consolo que Deus nos dá, né? Alan, você ia falar alguma coisa? A fala da irmã a respeito da ciência e que nós temos os dias, isso passa muito pela idolatria que está no nosso coração. Quando a gente assume a fala de que fulano ou beltrano alcançou determinada idade por causa da ciência, nós tiramos a glória devida de Deus. Porque, como falou a irmã Mônica, toda ciência é ciência Amém. de Deus. Colocamos a ciência acima da bondade pré-determinada por Deus. Então nós precisamos entender que Deus, ele usa tudo isso, ele já predeterminou, mas às vezes a gente diz: não, por causa da ciência aconteceu. E a gente idolatra uma ciência ou qualquer outra coisa. Com certeza. Aqui eu vou até ler o que o Voss colocou aqui. A ciência vencerá a morte algum dia? Não. Pela graça comum de Deus, graça de Deus, é possível que as descobertas científicas sejam capazes de adiar a morte, mas a ciência jamais vencerá a morte, porque por trás das causas naturais, doenças, acidentes, velhice, há uma causa espiritual que é o pecado e o justo juízo de Deus sobre ele. Bem, né? Bom, foi até muito tempo, 22 minutos a essa pergunta. Próxima pergunta. Em sendo a morte o salário do pecado, por que então os justos, quando eu falo os justos, aqueles declarados justos por causa de Cristo, não estão livres dela, visto que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo? A morte é salário do pecado. Por que aqueles que são justos em Cristo não estão livres dela? Essa é a pergunta. Eu vou ler a resposta? Vamos lá. Os justos serão libertados da morte no último dia. E mesmo mortos estão livres do seu aguilhão e maldição. Apesar de morrerem, isso procede do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e da miséria e os capacitar a uma comunhão mais profunda com Cristo na glória em que entram de imediato. Muito bom essa palavra, né? Quem está com 1 Coríntios 15, 26, por favor. 1 Coríntios 15, 26 e depois Hebreus 2, 15. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Hebreus 2, 15. E livrar-se todos de que, pelo favor da morte, está no sujeito à escravidão por toda a vida. Amém. Os justos serão libertados da morte no último dia. Isso aí é uma tranquilidade para que possamos viver essa vida em paz e possamos aproveitar as bênçãos, a bondade de Deus na nossa vida e também possamos abençoar outros. Amém? Aproveitar as bênçãos que Ele nos dá, glorificar Ele, dar graças a Ele e ao mesmo tempo abençoar outros, sendo instrumentos dEle. 1 Coríntios 15, 55 até 57. Onde está o glória? Onde está o alguém muda com o seu pecado e a força do pecado é a lei?
Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. Amém. O aguilhão do pecado é a morte. É o efeito, a consequência. Mesmo na morte, os justos são poupados do seu aguilhão e maldição. Amém? Isaías 57, 1, 2. E o outro irmão já prepara 2 Reis 22, 20. Isaías 57, 1, 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo será com a fonte do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Amém. 2 Reis 22, 20. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à sepultura, e os teus olhos não verão todo mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, levaram eles ao rei esta resposta. A morte dos justos em Cristo, ela decorre do amor de Deus e não da sua ira. Que coisa fantástica. Decorre do amor de Deus e não da sua ira. Ok? Tem um texto do pastor Leandro Lima que ele diz que se o homem vivesse eternamente, ele seria semelhante aos demônios, que são aqueles que vivem eternamente, mas sempre pecadores. Por isso que a morte é importante. Eu nunca pensei assim, né? Que louco. Leandro Lima. Essa que a gente fala de morte, a gente pode falar de vida também. Voltando lá que eu falei lá, um determinado irmão que eu conheço, ele tem uma espécie de, vamos dizer assim, ele vai para algum lugar e ele faz duas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que aprender alguma coisa? Deus vai ensinar alguma coisa? Pelo fato de eu estar aqui, eu tenho que agir de algum modo para abençoar alguém, para ser instrumento de Deus no momento que eu estou aqui? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que eu estou aqui? É para aproveitar, porque é Deus agindo na sua bondade e me dando aquilo para eu usufruir. Então, graças a Deus, glorifica Ele e curte e aproveita. Entenderam? Interessante, né? Interessante. Vamos lá. Diga. Essa questão da morte também tem exatamente Gênesis 2, né, que diz que de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia que dera comer, certamente morrerás. Uma relação aí do texto, a 1 Tessalonicenses 4:17. Lê pra gente. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Vivos arrebatados, experimentarão a morte? Não, serão transformados. Então, a pergunta, todos morrerão? Não. Não. É uma regra, mas há exceções. As exceções. As exceções. As exceções. As exceções serão o arrebatamento. O arrebatamento. A resposta é não. Não, mas a exceção de Elias e Enoque. Elias e Enoque. Um precedente que já aconteceu, né? Abriu precedente. Abriu um precedente. A mesma coisa que você está falando, eu pensei, mas a confissão de fé responde não para uma regra geral. A regra não. Há uma exceção que é o último dia, né, o dia do juízo. É uma exceção. É uma exceção. Biologicamente sim, teologicamente não. Isso. Pronto, pode ser. Bom, vamos lá. Apocalipse 14:13 e um outro irmão, Efésios 5:27. Amém. Feliz. Olha só que legal.
Vamos ler Efésios 5:27. Quem ficou com Efésios 5:27? Irmãos, a morte vai nos livrar definitivamente do pecado. Já imaginaram que coisa boa? Algo que nos aflige tanto, algo que nos angustia tanto, continuar sendo pecadores. Vamos ficar livres do pecado. Já imaginaram que coisa maravilhosa? A morte vai ser essa quebra e isso não vai mais nos angustiar, não vai mais nos afligir. Essa dor que sentimos por causa dos nossos pecados vai acabar com a morte. Deus nos abençoando nesse sentido. Que coisa boa, né? Essa miséria vai para trás, ok? É interessante fazer uma comparação porque lá Isaías diz que até os nossos melhores atos são como trapos imundos diante de Deus. Exatamente. Quando em Apocalipse, quando se refere às vestimentas da noiva, né, da igreja, diz assim, para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos justos dos santos. Antes nossos atos são considerados trapos imundos, né? Mas uma vez com Cristo, são considerados atos justos e linho fino. Amém, amém. Há um detalhe, irmãos. O fato de nós sermos pecadores, de uma certa forma, atrapalha um pouco, eu vou usar uma figura de linguagem, a nossa visão para enxergarmos o Senhor. A gente não enxerga perfeitamente. Imagina você livre do pecado, face a face com Deus vivo. Imaginaram? Não tem nada melhor do que isso. Lucas 23:43 e o outro irmão, Filipenses 1:23. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Filipenses 1:23. Olha, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. E diz no 21 antes, né? Portanto, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Agora deixa eu fazer, me corrijam se eu vou falar tolice, tá, irmãos? Por favor, aqui tem presbíteros, tem pastor, me corrijam aí. Mas Paulo teve uma grande vantagem. Paulo foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Entenderam? Aí é fácil. Aí é fácil. Entenderam? Não, claro, eu estou fazendo aqui uma... Nós não vimos nada. Onde é que eu estou querendo? O que é? Já pode corrigir. Não, o que eu estou falando? Eu conversando com uma certa irmã, ela parente minha, ela disse assim, não quero morrer agora não, eu quero ter filho, eu quero viver tal. Ela falou muitas coisas boas, mas a expectativa dela é depois, eu não sei, vai ficar complicado. Não vai ficar melhor. Mas muitas vezes nós nos apegamos a essa vida porque lá no fundo a gente fica meio angustiado com o que vem depois, a gente não sabe, entenderam? Mas é muito melhor, é muito melhor, esse é o detalhe. Eu já vi gente fazer figuras, né, alegorias, contando coisas, mas nada que a gente possa imaginar se parece com o que vai ser lá. Eu vou só dar um exemplo. Um irmão fez uma viagem, e imaginou um lugar que era uma pequena vila, aí ele começou a imaginar. Não é isso não, mas é muito melhor que isso. A gente não sabe. Júlio, tu falaste que invejando, né, Paulo, você ir até o terceiro céu, viu coisas inefáveis. Mas não esqueça que ele tomou 40 açoites. Não, eu não invejei não. Olha, eu já até comentei com os irmãos. Tem um hino que eu tenho dificuldade de cantar. Ainda que a dor tal, eu fico meio... porque o sofrimento, a dor, nos aproxima, eventualmente, aqueles que são de Deus, aproxima de Deus. Aproxima. Lembram do Jó?
Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora me abomino no pó e na cinza, porque meus olhos te veem. O sofrimento trouxe ele mais para perto de Deus. Eu não quero isso não. Deus sabe, estou sendo sincero, né? Mas é óbvio, irmãos, que na vontade dele, se eventualmente acontecer, eu vou ser grato ao Senhor, porque eu vou estar mais perto dele. Concordo? Tá? Nós não somos masoquistas. Que eu já ouvi gente acusar os cristãos de serem masoquistas. Não somos masoquistas, de forma alguma, ok? O significado da palavra salário, ele pergunta, a gente já sabe, né? É uma retribuição, meio de pagamento. Bom, ele faz uma pergunta aqui, qual é o verdadeiro problema que esta pergunta do catecismo aborda? Ele coloca mais perguntas. Por que o crente tem que morrer? Por que o crente tem que morrer? E aí? Porque senão Eternamente. no pecado. Diga-me, irmão. Já foi citado o texto lá de Gênesis, né? Deus cria o paraíso, coloca o homem, cria a mulher, estão lá, detém o ar, a árvore, né? O discernimento do bem e do mal, tem a árvore da vida. E quando eles pecam, aí diz ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 24, depois de lançar para fora o homem, para fora desse paraíso, né? Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Deus fez isso na sua graça. Porque se o homem voltasse lá e comesse daquela árvore, ele ficava eternamente no pecado. Por isso que nós temos que morrer. Deus, na sua graça, nos protegeu dessa vida aqui para sempre, dessa forma do pecado. Sim, nos dá a vida eterna, assim, com o perdão dos nossos pecados e a santificação. Amém. E assim nós temos a vida eterna, assim, através de Jesus. Então, por isso que nós precisamos morrer, para ter essa vida eterna santificada junto com Ele, porque Ele nos ama, por isso. Amém. A morte, portanto, irmãos, para nós, a morte é boa, é vontade de Deus. A morte é bom para a gente. Preciosa do sonho do Senhor. Isso, é a morte dos seus santos. Então, é bom para a gente, é bom para a gente. Que é motivo de livres do pecado e vou ver Deus face a face. E vou ver Deus sem impedimento, sem nenhum tipo de escama nos olhos, eu vou ver Ele mesmo. Vai ser fantástico. Rafael, tu vai me colocar numa outra encrenca aqui. Não, tô brincando. A questão da morte, desse fato bom dela, né? Mas na prática ninguém quer morrer, né? É verdade. Todo mundo quer sempre retardar esse processo. A questão é o seguinte, essa ideia de sempre querer retardar a morte pode ser considerada uma espécie de pecado? Retardar a morte? Ou pergunta complicada, né? Eu vejo assim, eu vejo assim, eu tomo vitaminas, né? Como é que é? O que eu tomo? Eu também tomo. Não matarás, então não vou te matar. Não, dentro do possível, você vai buscar ter uma saúde, lembrando que nós somos templo do Espírito Santo. Então, cuidar do nosso corpo. Vou ajudar Então... o irmão. Paulo indo para Jerusalém. Uhum. Todos diziam que ele estava procurando. E é um fato. Ele poderia morrer. Ele sabia, parece que ele preferia. Não sei se ele foi nesse sentido. A ocasião em que você vai ser exposto a um período de vida mesmo, de uma questão nova. E você tem que ir. Tem que ir. Entendeu, né, Rafael? Uma coisa, você tem que enfrentar a morte no sentido que se ela estiver à sua frente e for necessária, do ponto de vista dos propósitos de Deus, vou.
Agora, eu não vou deixar de me cuidar, de retardar, porque eu posso nesse mundo ser útil para o Senhor. Eu posso abençoar outros nesse mundo. Então, eu podendo ter vigor, ter saúde, eu posso e devo tomar as minhas vitaminas, né? Eu vou comprar aquela Centro, eu quero a de velhinho, né? Que tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Diga. Eu acho que se retardar a morte, não é possível fazer isso. Porque nós aprendemos que a gente já vem com os dias contados. O Senhor já definiu a nossa data de nascimento e data de morte. Então, como que a gente vai retardar a morte? Porque ela é bem retardada, eu disse, a ideia de querer retardar. A ideia dele é você viver. Pronto, ficou legal agora. Se Deus nos deu a vida, é pra gente viver. Pronto. Ficou melhor, né? É que nem a história do vinho. Conhece a história do vinho? Deixa pra lá. Vamos devagar aqui. A aula de lá e depois ali. Agora a aula tá ótima, assim que eu gosto. Efésios 5, a respeito do contexto do lar cristão, o apóstolo Paulo fala no versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então é uma obrigação nossa cuidar da nossa carne, não no sentido de retardar a morte, mas cuidar daquilo que Deus nos deu. Viver, no sentido de viver. Preservar a vida. Aí depois vai para cá, primeiro para lá, depois vai para cá. Falamos antes que a morte não é algo natural. Isso. Então, para nós, seres humanos, a gente deve ver isso nos animais, morrer não é algo natural. Então, a nossa natureza vai contra isso. Nós vamos buscar viver mais. Né? E Deus colocou isso dentro de nós. Obviamente, não no sentido que nós conseguimos alongar a nossa vida. Isso está dentro de nós. No sentido de buscar, assim, isso é antinatural morrer. Então, nós podemos passar por esse processo, sim, né? Foi causado pelo nosso pecado, mas é antinatural, então nossa vida é contra. Mas eu creio que, assim, eu posso sim ter essa questão doentia dentro de mim, essa ânsia de até mesmo e tal, de desesperadamente tentar buscar viver mais. Eu acho que isso pode acontecer, né? Principalmente se eu não conheço o Senhor, né? Eu vou buscar, porque é um desespero, né? Eu penso, poxa, eu só tenho isso aqui, então a gente segura desesperadamente. Eu não testemunho, porque se retardar aí, que eu entendo assim, é ter uma qualidade de vida, você cuidar dele, porque assim, na questão, meu pai tinha Alzheimer, e 17 anos atrás, quando ele estava na UTI lá, o médico disse 15% de vida, mas Deus tirou ele de lá. Era o concorde dele, né? E deu 17 anos de vida para ele. A gente sabia que aquela doença dele não tinha cura, né? Que é Alzheimer. Mas a gente procurava dar uma qualidade de vida para ele viver bem, entendeu? Então eu acho que é isso que ele não quer saber. Não é que a gente vai retar. Ter uma vida com qualidade. Exato. Entendi. Mas a gente sabia que aquela doença não tinha cura e que o Senhor ia levar, foi quando ele levou, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu tenho uma doença curável, quer dizer, você me dá uma qualidade de vida mesmo, sabe que vai morrer daquela doença. Então, Claro. Aí, Paulo. Eu gostaria de lançar um questionamento aqui. Nesse contexto que nós estamos conversando. O que a gente pode aprender acerca da morte de Lázaro quando Jesus recebeu a notícia e chorou? Deixa. Podemos aprender com o choro de Cristo. Tá. Veja só, irmãos. Tem um pastor aqui, o pastor pode me corrigir e me ajudar. A minha exegese aí, o que eu entendo aí é o seguinte: o Senhor, quando recebeu a notícia de que ele estava que ele adoeceu, o Senhor sabia que ele ia morrer.
e que ele iria ressuscitar. Se o irmão ler o texto lá, o choro do Senhor vem em função vamos dizer assim, da aflição das irmãs dele e dos amigos. Então eu penso que ele não chorou porque Lázaro morreu, ele chorou porque ele teve compaixão daqueles que cercavam a Lázaro, e ele viu a dor deles e aquilo o emocionou, entendeu? Mas não por causa da morte de Lázaro, que ele sabia que iria ressuscitá-lo. Tá ok, pastor? Condição humana de ele dar o próprio morte. Isso. Ok, Paulo? Tá? Vamos lá, aqui. Vamos lá. Quando os justos são libertados da morte. Isso é fácil. No último dia. Vamos lá. A gente vai acabar. Eu pensei que ia ser mais rápido até, mas foi bom. Hoje foi bom, assim que é bom. Hoje a aula tá facinha. Hoje. Hoje eu pensei que ia ser mais fácil, né? Trabalho com ele, fazer os cortes depois. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver. A gente já respondeu tudo praticamente, né? Quem falou? Deus colocou no coração do ser humano anseio pela eternidade, mas nós não temos como vivenciar a eternidade nesse nosso corpo biológico. Então, ele vai, no momento, ele vai falar assim, o coração vai parar. Em determinado momento, querendo ou não, haverá um colapso do corpo. Agora, o nosso espírito, que retorna para Deus, esse sim vai vivenciar a eternidade, vai transformar. E ele vai ter que esperar o dia da ressurreição de morte. Né? Isso. Transformação, uma curva. Agora, até lá, tudo que eu puder fazer para ter uma vida com qualidade, com saúde, para poder cumprir o propósito para o qual Deus me enviou esse mundo, é minha obrigação. Amém. Eu acho que, deixa eu ver, acho que as perguntas foram todas respondidas aqui. Uma pergunta que já respondeu, mas vamos ver aqui. Por que a comunhão com Cristo é mais perfeita na glória celestial do que aqui na terra? Entenderam? Porque a comunhão com Cristo na glória é muito melhor do que aqui na terra. É fácil. Estamos livres do pecado. Emerson. Perfeito, uma pergunta. Por que a morte para um cristão, para aqueles que estão em Cristo, é uma bênção? E para aqueles que estão fora de Cristo, não é uma bênção? Essa aí também é tranquila, né? Eu acho que eu consigo responder. Para aqueles que não estão em Cristo, o que os espera é juízo e condenação. E vai ficar debaixo da ira do Deus vivo. E é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. A ira de Deus não é a ira dos homens. Não é, não. Então, o que vem depois para eles é muito problema, muito angustiante. Aqueles que estão em Cristo nem pelo julgamento passarão. Lembram lá de João? Não serão julgados, mas já são justos em Cristo. Mas aqueles outros serão julgados e serão condenados. A gente tem hoje alguns que defendem o universalismo, né? Inclusive em igrejas, abre aspas, né, bem tradicionais, de denominações bem tradicionais, já estão defendendo isso aí. Mas é bíblico, né? Vai haver juízo para essas pessoas e esse juízo, ele é condenatório, porque nós não temos como, pelas nossas obras, pelo que fizemos em vida, não há como nós sermos considerados por Deus inocentes, não há como, ok? Eu acho que acabou, irmãos, eu acho que foi boa aula hoje, foi boa aula hoje. Vai ser bom também. Eu acho que a pergunta do Noel é interessante porque o homem sem Cristo, toda a expectativa dele, toda a esperança dele está aqui, como Paulo diz no Colossenses 15:19. Então, diante dessa realidade do fim, ele chega no desespero. Tanto é que se você for
velório, né, de uma pessoa não cristã, não crente, é terrível. É choro, é grito, é desespero. Muitas vezes vamos num crente, ali está orando, cantando, olha as duas coisas, né? Porque há esperança. Naquele não há esperança. Para eles é o fim. Então, essa falta de esperança leva ao desespero. Para nós, a esperança nos traz alegria e gozo. E só complementando, não só isso, pastor, o que me enche de alegria é o fato que, por exemplo, se um dia eu perder uma filha minha, ou até minha esposa, eu tenho certeza que eu vou encontrar. Amém. E se eu tenho, se meu filho um dia se extraviar, se desviar, ou até mesmo um ente querido meu se desviar, eu nunca mais o verei. E nem por isso, estando no céu, essa tristeza não existirá. Então a gente pode até lembrar do rico Lázaro. Eles estavam em plena consciência. Lázaro viveu toda a sua miséria, mas ele estava consolado. O rico, ele tinha pleno conhecimento. E ele sofria em sua plena consciência. Ele lembrava de Lázaro, que ele apontava. Abraão, pede para Lázaro ir lá para os meus irmãos. Ele tinha essa consciência. Então, assim, quando nós perdemos um ente querido, seja esposos, filhos, nós sofremos, mas existe um consolo. Eu vou encontrar com ele. Amém, amém. Somente o crente tem uma paz que é certa. Amém. Pode falar, pastor. Em relação à pergunta do irmão, que é interessante, quando a gente vê Jesus chorando naquele momento do lago, a gente vê ali a natureza humana de Cristo e a sua compaixão pela aflição, pela dor, do sofrimento humano. Não é somente pela morte de Lázaro, mas é a compaixão dessa situação da morte. Até porque, como o senhor já falou, ele mesmo já tinha sentado no coração, já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Então, mas ele se compadece. Aliás, é interessante que ele nos ensina isso, a ter compaixão também, pela aflição humana, pelas pessoas e para orar pelas pessoas. Nós precisamos ter esse aspecto, essa sensibilidade dentro da aflição do nosso próximo. Então, o Vicente diz que nós devemos chorar como se chora e nos alegrar como se alegra. Então, esse foi o aspecto humano de Jesus natural, de ver o sofrimento humano que ele chorou. Amém. Amém, irmãos. Então foi uma manhã abençoadora, né? A gente confortadora também, confortadora. Vamos orar então? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai Santo, pela bendita esperança colocada em nossos corações por causa de Cristo, Pai. Essa convicção, essa certeza, Pai, de que passaremos a eternidade contigo, Pai. E que, ainda que não consigamos entender, compreender como vai ser, temos a certeza absoluta de que é muito melhor do que o lugar onde estamos hoje, Pai. Nos consola com essas coisas, nos dá paz e que possamos caminhar essa vida abençoando outros, sendo abençoados por Ti, dando graças a Ti, glorificando o Teu nome, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de cada um de nós e ansiamos, Pai, pelo dia, pelo momento em que estaremos contigo e que possamos dizer com sinceridade, Pai, que possamos de fato pensar que o morrer é Cristo e o viver é lucro, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós choramos, Senhor. Amém.